A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui com muita alegria no coração, estudar o Evangelho de Jesus. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando o teu lugar na vida. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismoestadoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, envia-me a força da saúde. Minha mente é capaz de enviar ao corpo emissões de melhora, mas precisa da força que vem de ti, que a sustenta, retempera, renova e eleva. Tu és vitalidade, esplendor, alegrias e ninguém queres doente. Por isso mentalizo a força da saúde nascendo em ti e tocando em mim. Energia de alta potência atinge todas as minhas células, órgãos e sistemas. Elimina toxinas e impurezas. Demoro-me na contemplação desta força maravilhosa que regulariza o meu organismo e focalizo agora a parte mais afetada. Vejo calmamente a força da saúde dirigindo-se para este ponto, penetrando e restabelecendo a normalidade. Repetirei este exercício sempre que necessário, certo de que quanto maior a fé, mais obterei êxito. Fortifica a minha mente e abençoa a todos nós. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre teu lugar na vida. Porém, se não mais negares sistematicamente que tuas ações são, quase em totalidade, frutos do consenso que fizeste da somatória de conselhos e palpites vários, estarás sendo a partir do então convidado a sentar no teu lugar, na mesa da existência. Porque quando nós damos muita atenção aos palpites, às opiniões alheias e deixamos de seguir o nosso curso, evolutivo, olha, isso é um atraso de vida muito grande. Tem pessoas que ficam ali à espera da opinião alheia, para ele sentir bem ou sentir mal. Não temos que pensar dessa maneira, de jeito nenhum. Nós temos que construir. É lógico, quando o conselho ele é favorável, ele é salutar, ele vai te auxiliar, deve-se sim aceitá-lo. Mas, se for críticas infundadas, ora, releve. Não vale a pena ficar mergulhado aí nessa faixa vibracional muito baixa, criando atritos mentais. É o que o Chico dizia, Aquilo que não me serve também não me atinge. Deixa para lá, não faz diferença. Por fim, percebestes com maior nitidez quem é e que está movimentando tuas decisões. E quando de sua participação tem as tuas opiniões vivenciais, ou seja, isso é importante. Opiniões de experiências vivenciadas. Então você está falando com conhecimento de causa. Não porque ouviu alguém falar, mas você estudou, você vivenciou, opa, eu posso falar. Já passei por isso. Isso é importante.
A doutrina espírita nos convida, principalmente nós que falamos em tribuna, a vivenciar de fato aquilo que falamos. Porque somos os primeiros ouvidos a ouvir. Falamos serve primeiramente para nós, como aqui no programa. Nada dessa coisa de hipocrisia. Lógico que nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, tem uma série de problemas a reparar, mas essa de fingir muitas virtudes na rua, né, no trabalho, na residência, não viver nada daquilo, também é um absurdo, é uma hipocrisia fora do normal. No exame máximo, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Vale considerar que não é a postura de se dar ares de humildade, ou de se rebaixar de uma forma exagerada e humilhante, que te poderá levar à conscientização plena de tua localização, de você para com você mesmo. Então, sintonizando-se na verdadeira essência da humildade, que é conceituada como olhar as coisas como elas são realmente. Chico via no agressor um doente, né? Um desequilibrado, uma pessoa que precisava muito mais de oração do que reprimenda. Ora, é difícil para nós no primeiro momento, não temos a grandeza de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, não vou nem citar aqui Jesus, mas desses espíritos passaram e que serviram como vultos luminares. Mas devemos exercitar pelo menos, né? Opa, peraí. Realmente o Chico falou que ele é um agressor, uma pessoa doente. Porque uma pessoa equilibrada, meus queridos irmãos, pensemos, jamais vai, né, ferir alguém. Se ela está de bem com a vida, ela também vai relevar ou vai discordar de uma maneira cortês. Olha, eu não concordo por essa e essa razão. Mas quando partem para a agressão, é uma prova de que o espírito já perdeu, né? Já não tem mais argumentos, então ele parte para o confronto direto, para ameaças, principalmente no meio onde tem superiores e subordinados. Quando o superior perde o argumento, ele dá aquele chavão ali de autoridade, de manda calar, enfim, porque ele já não tem mais condições de conseguir convencer, né? Vale considerar que, por não estarmos realizando um constante exercício da autoobservação, é que quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto. E depois concluímos o restante a nosso bel prazer, que é um problema sério, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam de nossos objetivos. Quem encontrou seu lugar respeita invariavelmente o lugar dos outros. Sim. E eu gosto de falar sobre isso porque nós, espiritistas, quando estudamos bastante sobre doutrinas religiosas, sobre o Evangelho de Jesus, a gente aprende a respeitar o outro. Você pode até não concordar, mas respeitamos todas as crenças religiosas. Aqui no programa nunca fizemos um programa para atacar a quem quer que seja, principalmente os segmentos religiosos. Cada um está no lugar que melhor lhe aprouver. O nosso propósito é acolhimento e não rejeição, não discórdia, pois tem sob mira a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa os limites dos outros, colocando na prática o amor ao próximo, como ensinou-nos Jesus. Para que encontres o teu lugar, é necessário que sejas humildes, e ao despojar-se dos enganos e das fantasias, fará com que permaneças na humildade. Estamos nos chamando aqui a atenção, o Hamed, para nos sentirmos cada vez mais humildes, porque a humildade, meus irmãos, é uma virtude maravilhosa, poucos conseguem conquistá-la, né? Para que não tenhas de ceder teu lugar a outro, é indispensável que vejas as coisas como elas são realmente, e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção na verdade como um todo. Então, observe que essa verdade como um todo. Nós vamos descobrindo essa verdade através das experiências vivenciadas, do nosso empenho em aprendermos, porque está lá registrado por João: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Falou-nos Jesus. Ninguém aqui é dono da verdade exclusiva, como muitos pregam por aí. Aprendemos um pouco a cada dia, a cada existência. Procurar em ti mesmo, eis a possibilidade de sempre achares os lugares que te pertencem frente à vida que Deus te deu. Todos nós temos um lugar ao sol, né? É um direito do ser humano. E somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência? Pergunta que isso é interessante, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma maravilha.
sem nada terem feito para justificar essa posição? Se pergunta, né? Por que eles nascem na miséria total? Alguns países africanos que as crianças comem barro de manhã, bolinhos de barro, porque não tem alimento. É muito triste. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se no bem. Isso é aquela explicação de bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele está estudando, Kardec está mostrando, e a espiritualidade também, o porquê de bem-aventurados os aflitos. É uma explicação lógica, racional, e nós vamos entender por que essas diferenças tão grandes. Então, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Ao invés de culpar o próximo, culpe a si mesmo. Ora, se tudo as coisas ruins me acontecem, porque eu busquei com as próprias mãos, né? Até mesmo aquelas que nenhuma doutrina consegue justificar, os aleijões de nascença, a idiotia, que também está nesse capítulo. Eu estou falando porque conheço. Se não foi na vida presente, não, uma anterior, é você mesmo, fruto da sua semeadura, porque o homem é herdeiro de si mesmo, né? Então a tendência de acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fará de nós. Então, meus irmãos, pensemos bastante nisso, saímos dessa vitimização que não conduz ninguém a nada, somente ao fracasso e ao desequilíbrio. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas vivenciadas por todos nós durante as várias reencarnações. A gente tem que lembrar que os espíritos falam que a gente já tivemos mais ou menos 300 reencarnações, né? Então, ainda estamos aqui engatinhando, gente. E quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com as suas decisões arbitrárias. Isso aí é se sentir vítima. Mas nós que somos espíritas, que temos o Consolador prometido por Jesus, porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse: não poderei falar tudo porque o homem não está maduro para tanto. Mais tarde mandarei o Consolador com toda com o meu caminho bem explicado. E a gente sabe que é a doutrina espírita. Então, como nós temos os ensinamentos da doutrina espírita, claro e evidente que a gente não pode entrar nesse vitimismo, achar, né, que Deus está nos castigando. Gente, Deus não erra. Einstein falava: Deus não joga dados. É tudo dentro daquilo que a gente precisa passar. Então, se eu sou um espírita consciente que eu faço meu estudo, eu sei que eu estou reencarnado com o objetivo de crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? É fazer o seguinte: reforma íntima. Então, buscar melhorar. Passar determinadas situações para a gente poder fazer esses ajustes, né? Lembrando que a grande maioria de nós está na prova. O que quer dizer isso? Nós escolhemos aquela prova que vamos passar. Vou ter inúmeras situações para eu aprender a perdoar. Quando eu conseguir, eu vou tendo outras coisas para eu trabalhar nessa minha reforma íntima. Lembrando que a Joana de Anjos disse: vamos fazer uma difícil viagem ao interior de nós, buscar saber o que eu ainda não sou. E quando eu detecto, não sei perdoar, por exemplo, aí já é o primeiro passo para eu me identificar. Por quê? Na próxima situação eu vou me esforçar para perdoar. Não perdoei, vou me perdoar por ter errado, mas continuo em propósito de perdoar. Um dia eu consigo. E aí voltamos a falar de Santo Agostinho, né? Ele fazia essa retrospectiva diária, que o que eu errei não vou fazer mais e o que acertei vou repetir. Então é tudo que a gente precisa passar. Então não podemos ser vítima das coisas. Kardec dizia bem claro: não existe vítima. Por exemplo, em obsediado e obsessor, não existe vítima, existe dívidas a serem resgatadas. Mas quando você perdoa, você se livra de muita coisa, porque você
tira um peso dentro de você, é um passo à frente, né? Então a gente tem que entender isso, né? Por sermos vítimas nas mãos dessa divindade é que passamos a usar a técnica para apaziguar as iras divinas, comercializando favores, oferenda a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus na área afetiva e Plutão, Deus dos mortos e dos enfermos. Muita gente faz troca, não existe troca, não é isso. Nós temos que crescer espiritualmente. A situação está ali, é aquilo que a gente vai enfrentar com o caminho traçado por Jesus. Volto a repetir, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim. Então eu vou me mortificar, mas entendendo que juntamente com isso eu tenho que fazer a caridade moral e material. Fora da caridade, não há salvação. E nós estamos aqui para crescer, né? Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a comunicação dos astros não estava propícia, que a lua estava minguante e que nascemos com uma má estrela. Nada disso é desculpa, né? Não interessa as adversidades, elas existem para a gente ultrapassá-las. Então, uma coisa que também é muito legal, quando eu estiver numa situação, eu parar para pensar. O que é que Jesus faria neste momento? Somos imperfeitos? Somos. Mas se a gente não procurar, na medida do possível, diante das situações se melhorar, a gente não vai conseguir. E nós temos que entender que nosso planeta de provas e expiações está para regeneração. As mudanças são grandes. E nós temos que aproveitar para voltar no mundo da regeneração. Ainda muitos de nós acreditamos que somos vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim toda uma ideia da hegemonia divina das nações. Não há distinção para Deus. Todos somos seus filhos. Ele nos ama por igual. E Deus já nos vê como seres angelicais esperando a gente chegar lá. Isso que a gente tem que ter ideia. Não existe raça, não existe religião. Somos todos filhos do mesmo Pai. Por isso nós temos que nos amar, né? Da mesma forma que somos amados por Deus. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão que existe entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. Então, tudo é reflexo do que a gente é, né? Então, a gente tem um passado de várias reencarnações, situações que a gente tem que resolver. Mas se a gente tiver o conhecimento, a cada situação que se apresenta, a gente pode conseguir melhorar, sim, seguindo os ensinamentos de Jesus. Diante de um momento que a gente precisa ter tolerância, de um momento que a gente precisa ter compaixão, no momento que a gente precisa perdoar, no momento que a gente tem que amar. Então, tudo nos é dado por Deus para que a gente possa realmente fazer a diferença. Entender realmente que não existe possibilidade de sermos vítimas. Nós somos reflexo de nós mesmos, de outras vidas, e o que nós adquirimos nesta e o que vai tudo isso influenciar na nossa atitude daqui para frente. É isso que nós temos que entender, né? Recusam absolutamente reconhecer a conexão que existe entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São induzidas pelas velhas crenças, dizendo que são prejudicadas pela força dos hábitos, pela carga genética, pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Lê do engano, que nós temos cada um de nós, a nossa luz, como disse Jesus, temos que fazê-la brilhar. Temos que entender que somos deuses, ou seja, as virtudes estão em nós. A obrigação nossa é o quê? Fazê-las aflorar para nós e para as outras pessoas, né? Porque, olha só, as pessoas não sabem que são arquitetos de sua destinação e não se conscientizam de que passado determina o presente, que por sua vez determina o futuro. Então, o Chico dizia, não posso mexer no meu passado, não me pertence mais. O futuro também não me pertence, mas o hoje, agora, é o presente de Deus. Estarmos encarnados para a gente fazer todo esse trabalho
de transformação para a gente crescer espiritualmente, fazendo nossa reforma íntima, amando o próximo como a nós mesmos, porque nesse momento nós estaremos amando a Deus. Então, lembrar que é muito importante entender que nós temos uma obrigação conosco e obrigação com o próximo. Porque a palavra amor tem que ser a tônica da nossa vida. Porque Jesus encarnou por amor a nós mesmos, o nosso governador do planeta. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele foi designado ser nosso governador. E de lá para cá trabalha incessantemente e olha por todos nós. Cada um de nós tem o conhecimento dentro de si e tem que ter a preocupação de fazer com que esses conhecimentos sejam estudados de novo, conscientizados e colocados em prática. A vítima sente-se impotente e indefesa frente a um destino cruel que não tem força nem capacidade de mudar. E repetidas vezes afirma: eu não merecia isso. Merecemos. Tudo que nos acontece porque é para a nossa benesse. É benesse de Deus para conosco. Precisamos sim, para a gente crescer, né? A vida é injusta comigo, nunca ocorrendo, porém, que seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações à sua volta. Como nós pensamos, como nós agimos é o que a gente vai atrair para nós. Situações e pessoas que vão agir de uma forma para nossa necessidade de crescimento espiritual. Para fazer o exercício com os ensinamentos de Jesus. Então, não existe vítima, como eu repito, que o Kardec falou. Todos nós temos uma trajetória. E é interessante a gente lembrar o seguinte. Num processo de obsessão, como Kardec disse, não existe vítima, é porque você está ali para resgatar um erro de outras vidas. Mas a melhor forma de acabar com isso é o perdão. Quando obsediado e obsessor entram no padrão vibratório do perdão, acabou. Dissolve esse laço, cada um vai seguir para frente. Então, a gente também não sabe que ninguém vai soprar na nossa vida. Essa reencarnação você está aí para perdoar, esse outro para amar, para fazer isso. Não interessa. O que nos interessa? Fazer o que a gente está fazendo, estudar, ter o conhecimento do caminho traçado por Jesus e de acordo com as nossas possibilidades, ir avançando nesses ensinamentos, fazendo florir as virtudes para fora de nós, para com os outros. Esse é o nosso grande objetivo. Nós temos um trabalho para a sobrevivência, mas temos um trabalho do crescimento espiritual. Por isso que nós estamos reencarnados. É a benesse de Deus nos dar tantas reencarnações quanto nós tivermos necessidade para chegar à angelitude, que é a nossa perfeição relativa, porque perfeito é só Deus. É essa compreensão que a gente tem que ter. A vítima sente-se impotente e indefesa frente a um destino cruel que não tem força nem capacidade de mudar. É o que eu falei agora. Repetir, para a gente ficar bem consciente. Não existe vítima. Nada de achar que está sofrendo injustiça, que não merecia isso, nem nada. Porque a gente vai entender que é desse jeito que a gente precisa viver, né? E as situações vêm de acordo com o que a gente tem que passar. E lembrando, quando a gente fala amor ao próximo, lembrando que Pedro disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, quando você tem alguma coisa a passar, mas é muito caridosa, se preocupa com o próximo, às vezes isso que você ia passar suaviza ou então nem acontece mais, porque você está vibrando no amor. E o amor transforma tudo. É isso que nós temos que entender. Então, por exemplo, eu aqui, Pedrosa, e outros que colaboram com ele, nós aproveitamos o momento para dividir com as pessoas esse ensinamento. Isso é amor. O amor tem que estar em ação em tudo que a gente vive, né? Defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo, meus problemas são causados por meu lar. Você não está no lar por acaso? Você está num lar onde tem pessoas que você vai conviver para exercitar o perdão, o amor, tolerância, paciência, indulgência, compaixão. Por exemplo, eu falo assim, você pode estar indo na rua, vê uma pessoa que você não gosta, você pode ter uma atitude não cristã, dar meia volta, vou ver, e não encontra com aquela pessoa, mas dentro de casa não.
Aí dentro de casa que é a oportunidade, porque você vai cruzar com a pessoa, não, café da manhã, de noite, seja a hora que for. E tem que aplicar no seu lar, que é o nosso cadinho, como eles dizem, aonde nós vamos exercitar tudo aquilo que eu falei ainda há pouco. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical. A seguir a nossa oração final. E já é ano novo outra vez. Quando chega, é sempre pleno de esperanças. Espera-se o ano novo para começar vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propósitos renovados para tantas coisas. É comum as pessoas elaborarem suas listas de bons propósitos para um novo ano. Mesmo sabendo que o tempo somente existe em função dos movimentos estabelecidos pelo planeta em que nos encontramos, é interessante essa movimentação individual toda vez que o novo período convencional de um ano reinicia. Mas, falando de lista de bons propósitos, já se deu conta que quase sempre esquecemos o que listamos? Alguns até esquecemos onde guardamos a tal lista, o que atesta da pouca disposição em perseguir os itens elencados. Ano novo deve ter um significado especial. Embora o tempo seja sempre o mesmo, essa convenção se reveste de importância na medida em que, nos condicionando ao início de uma etapa diferente, renovada, sintamo-nos emulados a uma renovação. A renovação de hábitos, de atitudes, como estar mais com a família, reorganizando as horas do trabalho profissional. Importar-se mais com os filhos, lembrando-se de não somente indagar se já fizeram a lição, mas participar, olhando, lendo as observações feitas pelos professores nos cadernos, interessando-se pelos conteúdos disciplinares. Sair mais com as crianças, não somente para passeios como a praia, a viagem de férias, mas no dia a dia. Um momento para um lanche e uma conversa, uma saída para deliciar-se com um sorvete. Outros, para só ficar olhando a carinha lambuzada de chocolate, literalmente afundando-se na taça de sorvete. Outros mais longos, para acompanhar o passo vacilante de quem está aprendendo a andar. Uma tarde para um papo com os que já estão preparando a mochila para se retirar do cenário desta vida, quem sabe, nos próximos meses. Isto é viver ano novo. Sair com amigos, abraçar amigos, sorrir pelo simples prazer de sorrir. Trocar e-mails afetuosos, não somente os corriqueiros que envolvam decisões e finanças. Usar o telefone para dar um olá, desejar boa viagem, feliz aniversário. Bom, você também pode fazer propósitos de comer menos doces ou diminuir os carboidratos da sua dieta, visando melhor condição de vida, ou simplesmente adequar seu peso. Também pode pensar em mudar o visual. Quem sabe modificar o corte de cabelo, tentar pentear para o outro lado, fazer uma visita ao dentista. E, é claro, um bom check-up. Porque cuidar da saúde é essencial. Bom mesmo é não esquecer de formular propósitos para a sua alma. Assim, acrescente na lista: estudar mais, ler mais, entender mais o outro, devotar-se a um trabalho voluntário, servir a alguém com alegria e bom ânimo. Com certeza, cada um terá outros muitos itens a serem acrescentados à lista. Até mesmo coisas simples, como alterar os roteiros de idas e vindas do trabalho, lar, escola. Ou coisas mais complicadas, como se dispor a pensar um pouco no outro e não exclusivamente em si no relacionamento a dois. Imprescindível, no entanto, é que você coloque a lista à vista para olhar muitas vezes durante todo o novo ano. Importante que se lembre de lê-la para ir acompanhando o que já conseguiu e onde ou em que ainda precisa investir mais, insistindo até a vitória. Seja este ano novo
o ano de concretas realizações na sua vida. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade sublime que nos deste e sempre nos dá de trabalharmos a sua seara, divulgando sua doutrina, confortando os corações, auxiliando a todos, principalmente a nós mesmos, porque somos os primeiros a ser beneficiados pela sua mensagem de amor e de paz. Pedimos, Senhor, que acalente a todos os corações doridos, principalmente aqueles que se encontram neste momento enfermos do corpo e alguns também da alma, principalmente aqueles que estão à frente de lideranças, deixando o orgulho sobrepor os valores morais. Estes perdidos nos seus labirintos íntimos e um dia terão que acertar, mas desde já pedimos à espiritualidade amiga que aclareie a mente dessas pessoas e que essa pleia de espíritos que nos assistem possa nos auxiliar a continuarmos aqui encarnados, lutando a cada dia para vencer, acima de tudo, a nós mesmos e não o próximo. Muita paz. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Então, como nós versamos aqui no programa, vamos estudar o Evangelho de Jesus, tentar colocá-lo em prática e amar incondicionalmente. E pedimos a Deus que traga para nós a paz para o mundo e para o Brasil também. Até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora. Tenham todos uma boa noite, continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.